Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao Noite Informativa das 21 às 23. Todos os dias trazemos aqui os temas nacionais e internacionais que marcam a atualidade. Hoje trazemos tema único, o risco da invasão russa sobre a Ucrânia, um tema internacional e que está a agitar, digamos assim, as principais potências mundiais. É cada vez mais iminente o risco de um conflito com consequências graves para o mundo. Analistas internacionais apontam que o mundo vive um dos momentos mais perigosos depois da Guerra Fria. Vamos aqui primeiro entender de que estamos a falar, onde é que fica a Ucrânia, que interesses é que este país joga a nível internacional, principalmente na Europa. Vamos aqui, pelo menos, ver o mapa da Ucrânia. A Ucrânia está aqui, nesta zona amarela, é, em termos territoriais, um dos maiores países, portanto, da Europa, em termos territoriais, está na Europa do Leste, ao lado da Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia e também Bielorrússia. Tem uma parte importante da sua fronteira partilhada pela Rússia. O que a Rússia não quer é que a Ucrânia seja membro da NATO e, por via disso, o Ocidente, portanto, os países da União Europeia e os Estados Unidos possam jogar uma influência importante nesta zona, portanto, capaz de influenciar a própria Rússia. É isto que está em jogo. Vamos compreender melhor este país, vamos olhar para alguns dados econômicos e demográficos da Rússia. Vamos primeiro olhar para os impactos econômicos que esta tensão pode criar, principalmente se evoluir para um conflito militar, uma mudança na influência geopolítica, portanto, uma alteração na correlação de forças entre o Ocidente e a Rússia, digamos assim, um aumento do preço da energia na Europa, considerando que entre 30% a 40% do gás que, portanto, é fornecido à Europa, portanto, a todo o continente velho, passa pela Rússia. Neste momento, a Rússia até é acusada de fazer algumas manipulações para influenciar o preço do gás. É importante considerar que boa parte dos países europeus usam o gás, transformam como energia e também para aquecer as suas casas em momento de inverno. Há também o risco do aumento de preço de alimentos. A Ucrânia é um importante ator a nível da agricultura. Ela é um dos maiores produtores de trigo, por exemplo, e do milho. Havendo uma invasão, isto pode criar uma certa reestruturação ou alteração ao nível da cadeia de abastecimento destes produtos alimentares. Há uma possível disputa de fronteiras. Países como a China estão atentos a este conflito, dado a questão de Taiwan, que é uma zona reivindicada pela China, e este conflito pode, portanto, exacerbar estas disputas fronteiriças. Já pode também haver uma redução da ajuda ao desenvolvimento em África. Há outras consequências que se apontam, como a movimentação de tropas da União Europeia e da Rússia, tropas estas estacionadas no continente africano. O jornal Expresso, portanto, que saiu esta sexta-feira, o jornal português Expresso, aponta que a Rússia tem tropas estacionadas na República Centro-Africana, no Mali, no Sudão, na Líbia, e aponta também a intervenção de mercenários russos no conflito, portanto, no terrorismo no norte de Moçambique. Aqui alguns dados para conhecermos melhor a Ucrânia. A Ucrânia ficou independente em 1991. A Ucrânia, tal como muitos países à sua volta, faziam parte daquilo que se chamou na altura União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Portanto, a Rússia e a Ucrânia já foram o mesmo Estado. Nessa altura, a Ucrânia era, portanto, o segundo Estado, portanto, dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com maior aceleração econômica. Ela fica independente em 1991, tem uma população de 44 milhões de habitantes, portanto, muito mais população que Moçambique. A sua capital é Kiev. O seu PIB é de cerca de 400 bilhões de dólares, de acordo com dados do Banco Mundial. A sua principal atividade econômica, como disse inicialmente, é a agricultura, principalmente a produção de matérias-primas, como o trigo e o milho. Tem uma das zonas, portanto, mais propícias para o desenvolvimento da agricultura. Estes são os dados, é uma visão geral sobre a Ucrânia que nos permite ter um contexto de que estamos a falar
Exatamente. Vamos aos nossos convidados. São 4. Aqui em estúdio está Agostinho Zacarias, nosso comentador habitual, entendido também nestas matérias internacionais. Vamos também contar com a participação de Luís Bernardino, ele que está baseado em Portugal e que é especialista em segurança para o continente africano. Álvaro Andrade, jornalista da Voz, está baseado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um ator importante, até porque este sábado houve conversações ao telefone entre o presidente da Rússia e o presidente dos Estados Unidos, e este tema foi abordado. Vamos contar também com a participação de Leonardo Quarentena, angolano, está na Itália e também é especialista em relações internacionais. Vamos ao encontro de Álvaro Andrade. Temos Álvaro Andrade já disponível em direto dos Estados Unidos. Portanto, Álvaro Andrade ainda não está disponível. Vamos ao Luís Bernardino, em direto de Portugal. Luís Bernardino, muito boa noite, já, portanto, habituado a estas conversas no Noite Informativa. Portanto, tem havido toda esta movimentação em torno de Kiev, em torno da Rússia. Portanto, tem havido, sobretudo, um envolvimento das principais potências mundiais. O encontro do presidente Macron com o presidente Vladimir Putin, estas conversações, portanto, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia. Isto poderá contribuir para aliviar, digamos, a tensão. Alguns analistas dizem que não se poderá chegar às vias de fato, à guerra propriamente dito, mas isto poderá provocar uma alteração ao nível da geopolítica. Portanto, qual é a sua análise? Estamos perante um risco iminente de um conflito na Europa ou, numa hipótese muito distante, é que se poderá chegar lá? Ora, muito boa noite, muito obrigado por este convite. De facto, estamos a viver tempos complicados no leste da Europa. A tensão crescente entre a Ucrânia e a Rússia tem levado muitos líderes mundiais e muitas organizações a agir e a atuar ao nível diplomático. É neste nível onde estamos e, portanto, todas estas conversações que tem levado o presidente Macron em nome da União Europeia, tem levado os líderes da Alemanha e outros líderes mundiais a reunirem-se com Putin, é no sentido de, em termos diplomáticos, de fazer uma avaliação da situação e procurar pela via diplomática acalmar ou, de certa forma, colocar aqui algum nexo neste conflito. O que é facto é que nós estamos a ver uma evolução em termos militares da parte da Rússia, exercícios militares a norte, na fronteira, na parte da Bielorrússia, exercícios também na parte naval sul e uma grande concentração de meios militares na fronteira leste com a Ucrânia. E, portanto, há, segundo a indicação, uma pressão muito forte da Rússia perante a Ucrânia para que a Ucrânia possa permanecer ligada à Rússia e, de certa forma, não sofrer a influência ou não aderir àquilo que seria a intenção de se juntar à NATO, criando aqui uma fronteira muito próxima daquilo que é o poder russo e daquilo que é os interesses russos para a Rússia em geral, mas principalmente para esta região. Portanto, estamos aqui a assistir efetivamente a um confronto do nível militar, do nível político e do nível diplomático, com consequências ainda imprevisíveis, mas de certa forma sente-se um agravamento da situação e aqui na Europa há de facto uma grande atividade político-diplomática à volta da questão da Ucrânia. Mas Luís Bernardino, eu questionava a possibilidade de um conflito propriamente dito. Portanto, ela é colocada em cima da mesa. Alguns analistas, portanto, não arriscam muito nisto, embora todo este movimento possa provocar, digamos, alguma alteração da geopolítica, e a Rússia pode conseguir que países como a Ucrânia não façam parte da NATO e, por via disso, portanto, sejam um meio de influência do Ocidente. Neste campo de análise, quem ganha, quem perde, pode haver guerra? Bem, é assim, nós o que estamos a assistir é uma afirmação do poder militar da Rússia junto à fronteira com a Ucrânia, no sentido de demonstrar o poder para não ter que utilizar esse poder. E, portanto, obviamente que o risco da guerra existe,
Obviamente que quando se confrontam ideias e quando há um poder militar que está latente junto a uma fronteira, essa questão coloca-se sempre. Mas pensamos que a Rússia está aqui a jogar uma demonstração de força, portanto está de alguma forma a exercer aquilo que é demonstrar o seu poder militar junto da Rússia, junto do mundo, e junto da Ucrânia, e junto do mundo, para de alguma forma intimidar a Ucrânia para não aderir àquilo que é os valores da NATO, os valores ocidentais da Aliança Atlântica, e para que esta pressão sobre as fronteiras da Rússia não se faça sentir tão próximo. Porque, de facto, aquilo que a Rússia se vem a queixar é que todos os países que pertenciam à ex-União Soviética têm, de alguma forma, aderido àquilo que é a NATO, e a fronteira, neste momento, da NATO está quase junto à fronteira com a Rússia. E, portanto, há aqui, desta forma, uma tomada de posição mais forte por parte da Rússia, no sentido de querer que as suas fronteiras possam, de certa forma, ficar mais guarnecidas em facto desta expansão da NATO e da expansão da União Europeia, que é vista para a Rússia como uma ameaça àquilo que é a sua afirmação como uma potência global. Luís Bernardino, voltarei a si, vou aqui ao estúdio. Agostinho Zacarias, vivemos um dos momentos mais perigosos desde a Guerra Fria. Há mais ou menos 3, 4 semanas, Agostinho Zacarias chamava a atenção sobre este tema, que, portanto, a escalada ela poderia chegar a este nível com a maior tensão. A Rússia, portanto, estacionou 130 mil homens, um número significativo, e temos as economias mais importantes do Ocidente também a movimentarem as suas tropas militares. A hipótese de uma guerra, com as suas respectivas consequências, ela está bastante próxima, ou estamos perante, digamos, um espaço de exercício de influência? Aventura, em primeiro lugar, permita-me fazer uma pequena correção sobre a independência da Ucrânia. Exato. Acho que não é muito correto dizer-se que ficou independente em 1991. É um Estado reconhecido que existe já desde 1922 como parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E foi um dos primeiros membros, a Ucrânia, da União Soviética, da Constituição da União Soviética como tal. Em relação à pergunta que me coloca... O que acontece em 91? É a separação... É a separação... Tanto da Ucrânia, da União Soviética, quando a União Soviética deixa de existir. Portanto, é isto que pode-se considerar também independência? Talvez não, porque já era um Estado independente que se filiou. Portanto, faz a separação... Faz a separação. Mas já era um Estado independente reconhecido, que se filiou à União Soviética como tal. Muito obrigado. Está feita a correção. Sim. Agora, em relação à pergunta que me coloca, julgo que nas relações internacionais há duas coisas perigosas. Primeiro, são as ameaças inúteis e fúteis que não são credíveis. Outra é promessas exageradas na altura de vitória. Agora, se me pergunta se o Vladimir Putin está a fazer uma ameaça inútil, eu vou dizer que não. Por quê? Porque não quero voltar depois dizer ao seu povo que eu estava a brincar ou que não estava a sério, porque já analisei as consequências económicas e políticas para nós são muito pesadas. Portanto, a tentativa de invasão é real e está mais próxima do que talvez as pessoas julgam. Exato. A única coisa que neste momento pode travar essa invasão é a declaração da Ucrânia que pretende adiar a sua adesão à NATO. Exato. E se disser tal, não será o final, a parte final. Isso dará lugar a conversações que possam culminar num entendimento mútuo. Neste momento... O que está a dizer é que a única condição para travar a Rússia é o recuo da Ucrânia nesta pretensão de ser membro, portanto, da NATO. O argumento da Rússia é que a Ucrânia, tanto como a Bielorrússia, são historicamente e culturalmente membros da Rússia, mais próximos da Rússia do que a qualquer
Agora, deixar-se nesta fase a ter uma influência e de uma força que é considerada hostil à Rússia é negar a existência desses direitos históricos e culturais comuns. E que, no entanto, a Rússia está mais preocupada com a sua segurança, porque aquilo que historicamente tem-se considerado, a parte que se considera inimiga da Rússia, está cada vez mais próxima de si. Então, para a Rússia, esta questão é vital. Os Estados Unidos, os aliados europeus, os membros da NATO dizem que não podem dizer a um Estado que queira voluntariamente se juntar a uma organização que não pode se juntar a essa organização, não faz parte do... Mas, entretanto, a Rússia diz que a ameaça da aproximação da NATO é real e periga a segurança dos cidadãos russos. Então, tem 140 mil homens, podem estar engajados no combate a cerca de 175 mil. Não será possível neste momento, já que está tudo, quase que a Ucrânia está cercada. Exato. Pode-se entrar de qualquer um dos lados da invasão. A invasão acho que é iminente. Está próxima. E que precisa de ser travada de certa maneira. Ontem o Sergei Lavrov acabou dizendo que, há caminhos para a diplomacia e que esses caminhos ainda não estão esgotados. Eu interpretaria isso como uma deixa de querer começar a conversar, janela. Mas que o objetivo final para a Rússia é a Ucrânia deixa de ser membro da NATO. Exato. Vê essa possibilidade de, portanto, chegar a este entendimento? Se não chegar... Há pontes possíveis para que aquilo que a Rússia pretende, portanto, não seja feito, que é o caso da Ucrânia, portanto, não aderir à NATO, e até podemos lembrar a invasão da Crimeia em 2014. Portanto, já há também uma experiência... A Crimeia, Donbass, também em 2014, o complexo industrial da Ucrânia que ficou quase que destruído e que teve que ser... Uma das partes poderá ceder. A Ucrânia e o Ocidente poderão ceder. Tem que se chegar a um entendimento que garanta, por um lado, que a segurança da Rússia não está ameaçada e, ao mesmo tempo, que os direitos deste povo ucraniano são observados como tal. Mas o que pode atrasar a invasão é apenas o facto de que se a Bielorrússia tiver como saída dizer que, nós estamos dispostos a adiar a nossa adesão, mas isso não significaria que era a solução. Isso pode despoletar conversações que podem culminar num entendimento mútuo. Neste momento, existe uma grande tensão, não existe nenhum entendimento. Há um fica-pé... Conversações, Macron dos Estados Unidos, sim. Isto pode, portanto, influenciar a aliviar o ambiente de alta tensão. O chanceler Scholz estará em Moscou amanhã e penso que é capaz de sair alguma coisa. É claro que o que se desenha dentro da diplomacia muitas vezes não é aquilo que se vem cá fora dizer. Talvez algumas conversações que estão a produzir alguns efeitos, mas que não é o que se vem cá fora dizer. O que se vem cá fora dizer tem que se projetar a imagem, tem que se testar as águas, tem que ver se as pessoas queimam-se com aquilo que dizem ou aquilo que não dizem. Mas isto requer que as pessoas cheguem a uma determinada conclusão, que é para acalmar os ânimos e ver quais são as possibilidades de travar este conflito, porque todos, os europeus, a Rússia e principalmente a Ucrânia, será a maior perdedora, caso haja... Voltaria assim para falarmos das consequências. Vamos viajar à Itália, ao encontro do Leonardo Quarentena, que em cumprimento. Boa noite, Leonardo Quarentena. Vê esta possibilidade
portanto, de se chegar a um entendimento. Esta toda a movimentação diplomática que está a ser feita, portanto, o presidente dos Estados Unidos, em diálogo com Vladimir Putin, o presidente da França, amanhã o chanceler da Alemanha estará em Moscovo para conversações. Portanto, há espaço, no seu entendimento, para uma cedência e não se chegar, portanto, à guerra concretamente dita. Antes de tudo, poder saudações a todo o pessoal, a todos os ouvintes e telespectadores dessa TV moçambicana. Só para corrigir, não é quarentena, mas sim 40, Leonardo. 40, exato. Certo. Ok. Ora, todas essas conversações ou essas tratativas político-diplomáticas que estão sendo feitas entre vários líderes europeus junto ao governo russo, poderá ter sim um efeito positivo caso houver concessões, porque a Rússia deixou muito bem claro quais são as suas posições no que toca às tratativas de segurança. Não simplesmente a não adesão por parte da Ucrânia à NATO, à União Europeia, mas como também pediu que a Finlândia, a Geórgia nunca viessem a fazer parte da NATO. A NATO, visto que é uma organização que faz referência a uma estrutura militar que existe desde 1947, desde a época da Guerra Fria. Só haverá uma diminuição dessas tensões caso as propostas russas, não vamos dizer na totalidade, mas em parte sejam atendidas. Fora disso, as tensões não irão parar nunca, porque Moscou não está disposto, digamos, a diminuir toda essa pressão que está fazendo a Ucrânia. E a Ucrânia, visto que a Ucrânia representa praticamente a linha vermelha no que toca os interesses geoestratégicos, geopolíticos do governo russo, então, neste caso, só havendo, em parte, concessões, ou seja, essa admissão por parte, não simplesmente do governo americano ou da NATO, em aceitarem a não adesão da Ucrânia à OTAN, do mesmo jeito que haja garantias concretas de que a Rússia estará com as suas fronteiras intactas, isso é, não admitindo a Ucrânia fazendo parte da NATO e também retirando em parte, digamos, as armas estratégicas que estão instaladas na Europa do Leste. Esse também foi um dos pedidos que o governo russo fez. Então, terá de haver alguma cedência para desbloquear todo este ambiente de alta tensão. Exato. Fora disso, não será possível. Exato. Vamos a um aspecto importantíssimo neste tema, vou Luís Bernardino, que são as consequências de todo este movimento que se está a criar ao nível global pelas principais lideranças mundiais. Luís Bernardino, uma das primeiras consequências que é abordada, portanto, em termos de hipóteses, é uma mudança da influência geopolítica ao nível dos principais atores internacionais. Há, portanto, uma demonstração de capacidade militar da Rússia, a Rússia que joga, portanto, com toda a sua influência, incluindo o facto de ser um dos principais corredores de matéria-prima para a União Europeia. Vamos começar por aqui. Havendo ou não um conflito propriamente dito, ao nível da, portanto, geopolítica, que influência ou que impacto é que esta tensão está a trazer hoje? Bem, desde logo há aqui um jogo muito relevante que tem a ver exatamente com a ida do chanceler alemão à Rússia, que é o Nord Stream 2. Portanto, o Nord Stream 2 é um canal de abastecimento de gás que neste momento é responsável por mais de 40% do abastecimento de gás à Alemanha e portanto, que atravessa toda a parte norte da Europa. Digamos que esse é talvez o maior jogo político em termos daquilo que é o recurso, em termos daquilo que é a economia global e o impacto que tem para essa economia. E isso, obviamente, faz toda a diferença, não só porque em termos de relações
entre este e oeste, em termos europeus, a Ucrânia joga este papel central de servir aqui de entrada na Europa para estes recursos, como porque a Rússia pretende, obviamente, manter o controle geopolítico da região e, tendo o controle geopolítico da região, tem também o controle sobre aquilo que é o comércio do gás. Eu já agora, só se me permite, relativamente aos meus colegas que me antecederam, dois aspectos que não foram aqui falados, que eu penso que é importante e antes de podermos avançar. Primeiro tem a ver com a questão do artigo 5º da NATO, e, portanto, o artigo 5º da NATO é aquele que prevê uma intervenção militar da NATO em defesa dos interesses do seu país. E isso nunca se vai aplicar à Ucrânia, porque a Ucrânia não é um membro da NATO. E, portanto, não sendo membro da NATO, essa parte do emprego militar da NATO em defesa dos seus interesses, ou pelo menos um dos Estados, fica logo à partida condicionada. E o segundo é a questão da União Europeia. Portanto, a União Europeia não tem um exército, não tem umas forças armadas e, portanto, a União Europeia trabalha e está neste conflito ao nível político ou diplomático e, portanto, aquilo que se vê, os movimentos político-diplomáticos da União Europeia são, essencialmente, reflexo desse diálogo e dessa interação, porque o facto da União Europeia não tem um instrumento militar que possa ser utilizado e que possa ser empregue nesta questão. Aqui, o aspecto principal tem depois a ver com a relação entre os Estados Unidos e a Rússia e esta afirmação que a Rússia tem de poder ser e de constar como uma potência global e de, obviamente, querer manter a sua hegemonia nesta região, naquilo que se chama o seu espaço vital de interesse, a qual o acesso ao Mar Morto, ao Mar Negro e o acesso àquilo que é a Ucrânia é fundamental. Vimos a questão do gás, que é também um aspecto importante que está relacionado com toda esta geopolítica associada à Ucrânia. Exato. Luís Bernardino, não podendo a NATO intervir, pelo menos em termos de organização na Ucrânia, porque, portanto, a sua regulação assim não o permite. Portanto, a Ucrânia está a treinar os seus cidadãos civis a defenderem-se, a usarem armas. Portanto, não tendo a União Europeia um exército para um tipo de intervenção como esta, portanto, a intervenção, que tipo, havendo, portanto, uma hipótese de conflito militar, que tipo de intervenção é que a NATO ou a União Europeia poderão ter? Portanto, são os países que de forma individual, até porque alguns destes países já estão também, portanto, a destacar tropas para, portanto, fazer o seu papel na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Qual é que pode ser o papel destes dois blocos importantes caso haja um conflito? Essa é uma pergunta extremamente interessante. Aliás, o player principal neste momento é os Estados Unidos e, portanto, os Estados Unidos, obviamente, têm interesse em manter a Ucrânia como um projeto de adesão à NATO e, portanto, fazer uma aproximação da NATO àquilo que é a fronteira com a Rússia e, portanto, nota-se e tem-se assistido nos últimos tempos a um rearmamento daquilo que é o posicionamento de armas estratégicas dos Estados Unidos na fronteira com a Ucrânia e também, obviamente, a cedência de material à Ucrânia, que nós temos assistido nas últimas semanas a um conjunto de fornecimento de armamento e de munições para poder equipar as Forças Armadas da Ucrânia e, obviamente, possibilitar aquilo que nós estamos também a assistir, que é um certo rearmamento, um certo treino militar de cidadãos, no sentido de constituir umas forças armadas, ou pelo menos uma guarda de defesa do Estado ou daquilo que é a Ucrânia. Fora isso, há obviamente também alguns países, já foram aqui falados, que têm direto interesse nesta situação. Vamos falar, por exemplo, da Polónia. A Polónia tem fronteiras também com a Ucrânia e a Polónia sente de alguma forma este problema como um problema também seu, não só pelo facto da história, mas pelo facto do seu posicionamento geopolítico. E se, de certa forma, não haverá legalmente uma intervenção da NATO, no sentido de que não há aqui o artigo 5º que possa ser evocado, e a União Europeia também não vai intervir em termos militares, porque esse mecanismo não existe, mas haverá países que poderão tomar alguma iniciativa no sentido de acautelar não só os seus interesses, mas para também prever uma escalada do conflito, ou possa imaginar-se que esse conflito possa ir para outras fronteiras de outros países.
Estamos a falar dos países do Báltico, estamos a falar da Finlândia, estamos a falar da Polónia, portanto, são todos países que, de certa forma, porque estão ligados a esta questão, por interesses próprios e porque pertencem a estas organizações, estão de certeza muito atentos àquilo que se passa e à dinâmica geopolítica deste espaço e, obviamente, de certeza que, em termos políticos e em termos militares, há já muitos desenvolvimentos nestes países, cautelando a situação que se possa efetivamente caminhar para um conflito regional ou para uma situação de maior agravamento em termos de um conflito e de uma guerra na região. Esperamos que isso não aconteça, porque há, obviamente, impacto para o mundo em geral. Este conflito a haver no centro-leste da Europa impactará o mundo e vamos falar desses impactos para todos. Vamos falar desses impactos já a seguir no mundo, em particular em África, que é para criarmos aqui algum jornalismo de proximidade e percebermos como é que esta crise ou como é que esta tensão nos bate à porta. Agostinho Zacarias, vou assim, portanto, a influência de toda esta tensão ao nível da diplomacia internacional, da geopolítica internacional, dos principais blocos de grande influência a nível internacional, principalmente o Ocidente e a Rússia. Pela tensão que está a haver aqui, portanto, é possível já ler, portanto, alguma mudança na reestruturação global em termos dos grupos e dos blocos mais influentes? Deixa-me lá começar por recordar uma crítica que o presidente Biden fez ao presidente russo depois de assumir o poder, em que o Putin respondeu: só desejo que tenha boa saúde, como resposta dele. Não sei se o Boaventura se lembra desse. Exato, sim. Mas podemos... Então, isso pode interpretar... Isso significava que ele já, nessa altura, estava-se a preparar para momentos difíceis como este. Exato. E que essa chamada de atenção é que isto é uma coisa que vai durar muito tempo e que as negociações, as confrontações vão trazer problemas para os Estados Unidos, para a liderança dos Estados Unidos, e que a liderança dos Estados Unidos tem que estar preparada para sentar na mesa ou discutir ou arranjar uma resolução para este problema. O objetivo da Rússia, neste momento, é evitar que as relações internacionais, o mundo, seja determinado apenas na base daquilo que o mundo ocidental, nos valores e nos interesses do mundo ocidental. Então, a Ucrânia para a Rússia é um teste muito importante. Enquanto quer a Polónia, a Roménia a tornarem-se membros da NATO, isso não era um grande problema, porque não era muito próximo da Rússia. Exato. Agora, a Ucrânia faz fronteira e, de certa maneira, quando está-se na parte ocidental da Ucrânia, tanto a parte oriental está a entrar no... Tanto a Ucrânia sendo membro da NATO, aí já se pode... Aí pode... O artigo 5º, em caso de uma agressão à Ucrânia, tanto é a NATO que pode, portanto, intervir para devolver a sua defesa, ao país. que devolver a estabilidade do país. Mas eu penso que o Vladimir Putin fez os seus cálculos dos perigos que ocorrem, e penso que nos seus cálculos ele chegou à conclusão que vai ter cedência nas suas exigências. Se não, vejamos, a França depende da Rússia no fornecimento de gás, 24% do seu gás da Rússia. A Bulgária, 77%, a Alemanha, 49%, a Finlândia, 94%, a Itália, 46%, a Eslováquia, 70%. Só para dar uma ideia da quantidade dos países. Isto é, para além da Ucrânia própria, há vários países que podem sofrer, no caso de uma guerra, se tornar real, que pode ser mesmo a destruição
da infraestrutura que fornece gás à Europa e que pode resultar na proibição de exportação do gás para a Europa. Com estas dependências todas, isto iria causar danos à própria Europa. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos ameaçam com um conjunto de sanções. Como dizia bem o Luís Bernardino, a Ucrânia não é membro da NATO, portanto, há dificuldade de as tropas da OTAN atuarem na Ucrânia. Não existe. Bem como os próprios Estados Unidos dizem que vão prestar ajuda, mas isso não inclui americanos no solo, o ucraniano e a lutar. Seria muito difícil justificar para o público americano e para o mundo como tal. Portanto, com este posicionamento da Rússia, eu penso que começa-se a redesenhar a nova ordem internacional. Exato. Que não será dominada apenas pelo Ocidente. Recorda-se, se calhar vamos falar disso numa outra ocasião, que há poucos dias a China e a Rússia assinaram um acordo no que respeita à Eurásia e também... O presidente da China esteve em Moscou, esteve na Rússia. Uma das notas internacionais que se levantou é que na mesa onde sentou o presidente da Rússia e o presidente da França, Emmanuel Macron, portanto, havia uma distância muito grande. Não chegou a haver, digamos, cumprimentos afáveis. Mas com o presidente da China foi diferente. Maior proximidade, maior sintonia, maior afinidade entre as partes. Quando fala de uma nova ordem mundial, quais são os elementos que poderão compor esta nova ordem mundial e como é que ela pode ser, digamos, o contraponto da atual ordem mundial, portanto, do Ocidente? Antigamente havia uma bipolaridade do mundo. Este mundo está cada vez a tornar-se mais multipolar. Portanto, tem os interesses do Ocidente, dos países que seguem o Ocidente, tem os interesses, neste caso, da Rússia e da China, que vão tomar conta da Eurásia, em primeiro lugar, e depois também da parte asiática, que a China está a se afirmar cada vez mais como a maior potência e vai querer resguardar aquela parte do continente para os seus interesses e que nada irá acontecer naquele mundo. E o Boaventura estará lembrado que há poucos anos atrás, talvez uns 5 ou 6, 10 anos atrás, criou-se um novo grupo, BRICS. Exato. Então, que era também uma tentativa de lutar pelo mundo multipolar, em vez de ser um mundo que seja completamente dominado pelos interesses ocidentais, tanto em termos culturais como em termos financeiros. Mas em algum momento podemos assumir que houve um certo relaxamento. Sim, acho que isso, acho que os países não concordaram ou talvez não tiveram mecanismos de concordar em termos financeiros. Portanto, o BRICS existia desde o BRICS, a África do Sul, Brasil, Índia, China e Rússia. Portanto, os desníveis em termos de grandeza, esses outros 3 países, a Rússia, o Brasil, a África do Sul e a Índia, são ainda países em vias de desenvolvimento, enquanto os outros são países desenvolvidos, podem ser considerados, exceto algumas partes da China, não é? Entretanto, isso é um pouco difícil encontrar-se uma coerência e uma fluidez em termos de relações, porque as partes estão em níveis diferentes de desenvolvimento como tal. Isso não poderia acontecer, a coesão não podia ser total, sem que num ambiente em que os interesses
há um desnível entre os interesses. A África do Sul e a Índia ainda falava em termos de providenciar elementos básicos até para a subsistência. A criação dos BRICS já era, portanto, a fase embrionária da tal nova ordem mundial. Que era necessário, era uma aclamação. Então, agora descobriu-se que a China e a Rússia podem fazer um bloco importante para essa nova ordem mundial como tal. E é aí que nós temos que prestar muita atenção. Vou ao Leonardo, na Itália. Leonardo, esta questão que é colocada por Agostinho Zacarias de, portanto, o surgimento de uma nova ordem mundial, é uma das lições que se pode tirar a partir daqui. Portanto, todo o movimento de força que a Rússia está a fazer, estes elementos que parecem detalhes, mas que têm importância ao nível da diplomacia, a forma como o presidente da China foi recebido e a forma como todos os outros, vamos acompanhar amanhã, como o chanceler alemão vai ser recebido na Rússia. Portanto, concorda com esta ideia de que se está a configurar uma nova estrutura, uma nova ordem mundial e que isto, portanto, poderá ter os seus pesos e contrapesos? Com certeza que sim, porque, como nós sabemos, no mundo geopolítico ou geoestratégico, não existem amigos, mas sim aliados. Ou és meu aliado ou és meu inimigo. Obviamente, esses esforços políticos e diplomáticos, também econômicos, que a China e a Rússia têm vindo a fazer, obviamente para poderem contrastar a hegemonia norte-americana. Praticamente vivemos numa época em que tanto a China e não só estão fazendo todos os esforços para poderem diminuir de qualquer forma, significativamente, direto ou indiretamente, toda essa potência ou poderio americano. Não simplesmente essas duas potências. E só de lembrar que o BRICS teve sim um relaxamento, mas continua. Temos o Banco de Desenvolvimento do BRICS, na qual Angola também praticamente fez esse pedido para poder fazer parte desse banco. Ainda não entrou oficialmente, assim como o Irã e tantos outros países da Ásia que também queiram fazer parte deste banco. Obviamente, vivemos numa fase praticamente de multipolar. Os Estados Unidos já não detêm praticamente todo aquele poderio ou influência a nível internacional. Falou-se da China, muito bem. De um lado, se nós assistimos a China, todo esse movimento que está fazendo, do ponto de vista econômico, está praticamente conquistando grande parte dos países da comunidade internacional. A própria União Europeia em si deve e tem muitos acordos econômicos com a China. Para não falarmos de África, que praticamente a África é o centro ou é o local de todo investimento, digamos assim, grande parte do investimento chinês está direcionado para a África. Mesmo a Europa em si também, para a América Latina, grande parte da América Latina e também a própria Ásia. Obviamente, a nova ordem mundial é visível. Exato. Leonardo, o que pode significar esta nova ordem mundial? Portanto, este reposicionamento de forças mundiais. Que significado é que isto pode ter? E imaginemos que esta nova ordem mundial, ela, portanto, surja e implante-se. O que isto significa para as economias, para o mundo? Quais podem ser, digamos, os seus efeitos? Teremos um equilíbrio, vai se estabelecer um novo equilíbrio do sistema internacional, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e também do ponto de vista diplomático. Não haverá um único autor neste preciso momento. Nós temos os Estados Unidos que praticamente detêm essa grande influência a nível internacional. Teremos blocos, parte desses blocos direcionados a certos países potentes, por exemplo a China, que praticamente está se posicionando como a grande potência econômica dentro de mais 10, 15 anos. Provavelmente a China vai se posicionar como número 1. De outro lado, nós teremos também um posicionamento do ponto de vista ideológico.
não teremos simplesmente países 100% direcionados numa visão ocidental e também teremos países mais da direção, por exemplo, não vou dizer comunista, mas mais alinhados com ideologias ligadas a, por exemplo, a China, a Rússia, assim como tantos outros países. Vai se criar um equilíbrio completamente significativo, tendo em conta todas essas dinâmicas que estão sendo aplicadas agora. Exato. Bom, vou ao Luís Bernardino para abordarmos esta questão da nova ordem mundial. Luís Bernardino, vê também, digamos, uma fase incipiente de uma nova ordem mundial, o papel que a Rússia e a China podem usar para ser um contraponto ao Ocidente. Só para termos uma ideia, a China investiu nos últimos anos mais de 150 mil milhões de dólares no continente africano. É, digamos, um dos principais braços, sobretudo na questão de infraestruturas ao nível do continente africano. Essa nova ordem mundial, se concorda que estamos perante o seu surgimento, que influência é que ela pode ter na correlação e equilíbrio de forças entre, digamos, as várias ideologias? E se de facto as ideologias elas se vão manter ou o mundo será regido, digamos, por outro tipo de orientação? De facto, nós estávamos habituados a ter um mundo bipolar, portanto, duas grandes potências que se mantinham em termos daquilo que era o equilíbrio geoestratégico global, e o que temos assistido é um crescimento de outras potências regionais que se vão transformando em potências globais, o caso da China. E, portanto, eu concordo com os meus colegas quando nós estamos a caminhar para uma nova ordem global assente no multilateralismo e naquilo que é o mundo multipolar, em que há, obviamente, determinados polos de poder que ganham protagonismo, associado à parte económica, obviamente, mas também àquilo que é a parte militar, a parte de diplomacia. Aliás, o poder do Estado é um poder integrado, é um poder que une um conjunto de argumentos e, portanto, normalmente o poder económico está associado ao poder financeiro e o poder económico e financeiro associado ao poder militar e, obviamente, também ao poder diplomático. Portanto, isto é uma realidade, nós estamos a assistir a uma transformação da ordem internacional, estamos também, apesar de havermos esta questão da Ucrânia hoje, iremos assistir no futuro a um movimento do centro de gravidade geopolítico para o Indo-Pacífico, e, portanto, o Indo-Pacífico que neste momento está já a concentrar grande parte da atenção do mundo. Os próprios Estados Unidos têm também já feito uma deriva estratégica daquilo que é o seu potencial para esta zona do globo e, portanto, prevê-se que no futuro o Indo-Pacífico seja também, ou passe a ser o centro de gravidade daquilo que é a disputa global. Não invalida, obviamente, que hajam estes conflitos ou estas disputas entre as potências, normalmente naquilo que se chama nas zonas de fricção ou nos choke points, como é aqui o caso da Ucrânia. Vai ser um mundo também totalmente diferente, assente no ciberespaço, ou seja, o poder desta quinta dimensão irá, de certa forma, regular aquilo que é o poder dos Estados na sua área de influência, o poder económico ligado àquilo que é a capacidade de influenciar economias globais, nomeadamente na ação que tem no continente africano, e obviamente é uma dinâmica e é um aspecto que importa muito ao continente africano, ver de que forma é que estas potências têm interferido naquilo que é o desenvolvimento e a segurança do continente africano, e iremos obviamente assistir a uma disputa também pelos recursos energéticos cada vez mais necessários ao desenvolvimento das economias, e é um mundo mais desafiante, um mundo mais perigoso, porque o facto de haver um crescimento multipolar vai também, obviamente, poder dar origem ao crescimento multipolar de conflitos regionais que podem existir e que podem surgir um pouco por todo o mundo. Portanto, obviamente que é, de certo, nesta perspectiva que temos que olhar o mundo, no sentido de o entender e no sentido de ver que cada vez mais a diplomacia tem importância, cada vez mais pertencermos a alianças multipolares em organizações é importantes,
porque os Estados só por si não têm capacidade para fazer frente aos desafios mais importantes que podemos cingir, não só aqui à confrontação entre os Estados, mas a questão do terrorismo e outras ameaças em que os Estados estão sujeitos. Portanto, é de facto, para terminar, um mundo multipolar mais desafiante, onde vai haver e vão surgir aqui uma disputa muito grande pelo acesso a determinados espaços geopolíticos, a determinados recursos e determinadas rotas geoestratégicas para poder controlar aquilo que é a geopolítica e a geoeconomia global. Luís Bernardino já adiantar aqui algumas consequências no continente africano. Esse é o próximo ponto, mas já temos Álvaro Andrade em direto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que têm estado a ter um papel nesta tensão para tentar aliviá-la. Álvaro Andrade, jornalista da VOA, muito obrigado pela vossa sempre disponibilidade para entrar aqui em Moçambique. Álvaro Andrade, houve estas conversações entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia no dia 12, portanto, no sábado. Como é que, portanto, estas conversações são vistas nos Estados Unidos? Elas vão contribuir, digamos, para arrefecer a tensão, portanto, Rússia, Ucrânia? Que papel é que estas conversações podem ter neste processo? Boa noite, obrigado por uma vez mais participar aqui neste espaço. Até hoje não há informações de que haja grandes resultados, tinha havido grandes resultados. Há uma conversa interessante que ocorreu hoje no Kremlin, do presidente Putin, o presidente russo, Vladimir Putin, perguntava ao seu ministro de Negócios Estrangeiros se há possibilidade de diálogo com os parceiros ocidentais. Ele disse que sim, com o ministro de Negócios Estrangeiros sempre há possibilidade, mas que também tudo tem um limite. Pode ser que tenha havido algum desanuviar das relações. Dificilmente, eu acredito, pela experiência dos anos que vamos conhecendo das guerras, que dois líderes das duas principais potências envolvidas a falarem e tenha havido que vá haver algum ataque de um momento para o outro. Não sei se será possível, mas também não há informação de que tenha havido algum arrefecimento das relações dessa tensão neste momento. O Biden voltou a dizer ao presidente Putin o que tinha dito anteriormente, mas tem dito nas últimas 3 semanas, ou se quisermos, até desde o último encontro deles via telefone no final de dezembro, de que haverá consequências fortes. Essas consequências fortes apontam principalmente para as questões financeiras, as transferências internacionais que poderiam ser bloqueadas para a Rússia, que podiam assim afetar muito a economia russa e principalmente alguns aliados do presidente Putin. Mas não há indício de menos tensões. Inclusive, a informação dos Estados Unidos voltaram a pedir que os seus cidadãos deixem a Ucrânia o mais rapidamente possível, e sabe-se também que a embaixada americana praticamente está a ser esvaziada e vai ficar apenas com um pessoal mínimo para qualquer eventualidade, talvez pessoal mais ligado à questão da segurança. Portanto, não sei se podemos falar em redução da tensão devido ao encontro de sábado. No entanto, também outra informação, que talvez outros colegas já tenham avançado, é que o próprio ministro russo de Defesa dizia hoje que alguns dos exercícios no Mar Báltico, perto da Bielorrússia, também estão quase no fim. Não sei se isso indicia alguma coisa. Exato. Álvaro Andrade, presidente dos Estados Unidos, tem, portanto, feito intervenções de uma resposta à medida da invasão, portanto, da Rússia. Conforme mencionou, e já nas últimas 3 semanas, o presidente dos Estados Unidos tem respondido à mesma medida. O que isto significa numa situação de uma invasão militar russa? Ao lado das sanções que mencionou, que são mais sanções econômicas, a Rússia já é, portanto, vítima de algumas sanções na sequência da invasão em 2014 à Crimeia. Que outras sanções, que outro tipo de intervenção é que os Estados Unidos pode ter, digamos, para neutralizar a invasão russa na Ucrânia? Se houver invasão russa, não creio que as sanções irão ser tão fortes para evitar qualquer invasão. Ou, neste momento, as sanções servem para evitar que haja uma invasão. E eu acredito, inclusive, que as autoridades russas já sabem que tipo de sanções, como dizia, a questão das transferências financeiras, um bloqueio
do SWIFT, das transferências financeiras russas, podia ser, não vou dizer mortal, mas muito duro para a economia russa, que está em crise. O presidente russo tem eleição, mas não há grandes dúvidas quanto à sua reeleição nos próximos anos, devido ao controle do sistema russo que ele detém, mas do ponto de vista financeiro sim afetaria muito, podia afetar inclusive grandes bancos financeiros, no momento em que a China também está a conquistar um espaço enorme no campo financeiro. Portanto, essas sanções são essencialmente, esses avisos têm sido feitos porque uma forma de evitar uma eventual invasão russa, porque as sanções irão ser muito duras. Agora, há um detalhe interessante eventualmente nessa tensão, se queremos pré-guerra, espero que não haja guerra nenhuma, mas é que a jogada da antecipação dos Estados Unidos ao anunciar e a revelar as estratégias preparadas pela inteligência russa que foram descobertas pelos serviços de inteligência americanos e também de outros países ocidentais, de que a Rússia estaria a preparar, a manufaturar grandes vídeos falseando a realidade, falando do golpe, para facilitar não só o apoio da população russa a uma eventual invasão, como também, eventualmente, apoio interno na Ucrânia a favorecer a eventual invasão da Rússia. Eu acho que também desmontou muito a estratégia russa, porque há muitos observadores, eu acredito que outros, talvez, já tenham se pronunciado sobre isso, porque durante algum momento estive sem contato com os demais colegas aqui neste painel, é que muitos observadores apontavam que podia ser criado um mal-estar interno na Ucrânia a partir de pequenos incidentes por infiltração de homens da Rússia, não necessariamente militares na ativa e com uniformes, mas sim através de inteligência, através de infiltração, ou usando os separatistas pró-russos que estão na Ucrânia, para criar uma instabilidade que levasse, por exemplo, a uma revolta de um setor militar ou de um setor político a provocar eventualmente um golpe de Estado e um poder momentâneo pudesse avançar com o apelo à Rússia para que a Rússia então apoiasse o novo governo. Esse é um cenário que tem sido descrito por alguns observadores, pode ter verdade, pode ter muito ou pouco de verdade ou nenhuma verdade, mas isto poderia ter sido criado no início e então essa estratégia dos Estados Unidos de mostrarem a questão da inteligência, de que a Rússia de facto estava a criar um ambiente para facilitar alguma mudança de poder na Ucrânia que lhe pudesse ajudar ou pudesse favorecer sem uma intervenção militar, eu acho que também foi uma jogada de antecipação dos Estados Unidos que poderá ter reduzido um pouco a tensão ou atrasado alguns episódios, bem como também a pronta resposta da NATO, mas continua-se numa incógnita. O que muitos analistas dizem, e aqui nos Estados Unidos muitos dizem, é que é essencialmente uma jogada do presidente Putin para reforçar a sua posição. E ele conseguiu um forte aliado que é a China, que geralmente não tem feito alianças tão próximas como agora fez na semana passada, com a visita de Putin a Pequim, e não o contrário. Portanto, vamos ver se tudo isto é uma jogada para reforçar muito a posição da Rússia para ser eventualmente a potência que possa enfrentar os Estados Unidos e não a China. E toda essa tensão poderá ser desenvolvida nos próximos tempos. Vamos ver os próximos desenvolvimentos, mas aqui os Estados Unidos continuam a manter firme a ideia de que a Rússia poderá atacar a Ucrânia, vai tentar fazer alguma coisa para estabilizar a Ucrânia, daí que os Estados Unidos e os parceiros estão a trabalhar em diferentes séries, diferentes, embora Joe Biden tenha dito que não vai enviar tropas para a Ucrânia, inclusive da própria embaixada americana vão ser retirados assessores militares que estiveram a treinar até há pouco tempo tropas especializadas na Ucrânia. Exato. Duas últimas questões, Álvaro Andrade. De acordo com alguma imprensa, os serviços secretos norte-americanos, portanto, dão indicações de que a Rússia está a preparar a invasão para a próxima quarta-feira, portanto, já depois da manhã, em primeiro ponto. O segundo ponto é esta questão que estamos aqui a discutir de uma nova ordem mundial com um bloco emergente, Rússia e China, que podem fazer o contraponto aqui, digamos, com o Ocidente. Como é que isto é visto pelos analistas ao nível dos Estados Unidos, considerando que é a principal voz do Ocidente? Comecemos com esta nota de que os serviços secretos americanos têm certeza de que, de facto, a Rússia vai entrar
na Ucrânia para depois esta questão da nova ordem mundial? Bom, na verdade, essa informação acaba de sair e é um tipo de informações que acontecem sempre nas tensões. E, como disse, os Estados Unidos acreditam que a Rússia tem interesse mesmo e pretendem fazer algo na Ucrânia, seja através de uma invasão. Desde há muito tempo, o secretário de Estado, Antony Blinken, tem falado em alguma penetração. Pode não ser uma invasão total, mas alguma penetração, eventualmente para criar, como disse, algum apoio remanescente ou tomar conta de uma região e provocar eventualmente uma queda de poder em Kiev e que pudesse, de repente, em frações em minutos ou em horas, pedir um apoio russo que estaria tão breve como um alô bom dia para invadir a Ucrânia e assim apoiar o novo poder. Este é um aspecto, portanto, é mais uma peça da certeza que os americanos têm de que o presidente russo estará de facto interessado em controlar a Ucrânia. É bom, e disse no início do programa, e mostrou todo o interesse do gás da Rússia para a Ucrânia e a importância da Ucrânia do ponto de vista económico, tanto para a Europa Ocidental como para a Rússia. É bom dizer também que na semana passada o presidente Biden tinha anunciado a eventual suspensão do gasoduto Nord Stream 2 na Alemanha, em caso de uma invasão da Ucrânia, que isso prejudicaria muito a Rússia. Na questão da nova ordem internacional, parece que não há muita dúvida quanto a isso. Há um recrudescer. Eu dizia anteriormente que há muito não se via uma aliança tão próxima da China, posso estar errado, da China com a Rússia. Quando os dois se encontraram, Xi Jinping e também Vladimir Putin se encontraram na semana passada em Pequim, no momento em que se arrancava os Jogos Olímpicos, tinham início os Jogos Olímpicos de Inverno, e uma transmissão ao vivo de toda a chegada de Vladimir Putin da reunião, coisa que a China nunca faz. Vemos que inclusive só as grandes assembleias do Comitê do Partido Central do Partido Comunista Chinês têm essa cobertura, praticamente é o discurso uno do chefe do partido, do chefe de Estado, e nunca uma reunião do tipo. Daí que há claramente um redistribuir das forças neste momento. E também já se falou um pouco, e próprio avançou-se no meio do programa, haverá consequências para a África. É bom ter em conta a forte presença da China na África. A Rússia tem feito algumas incursões, é logicamente que haverá, e como eu dizia anteriormente, eventualmente mais do que uma intenção, ou mais do que neste momento, mais do que uma certeza de que a Rússia vai invadir a Ucrânia devido aos avisos do Ocidente, devido à maior presença de tropas da NATO na Ucrânia e em países bálticos. Mais do que isto, também o Putin pode estar a usar como uma grande estratégia de marketing para reforçar a sua posição. Nos últimos 20 anos a Rússia deixou de ser o que era no tempo da União Soviética, a China emergiu fortemente e, quem sabe, se dentro de algumas semanas Putin poderá recuar e ainda ser ele a ser vangloriado como quem acabou com essa tensão na fronteira. São cenários que podemos adivinhar, podemos tentar desenhar para o futuro, mas só o tempo dirá. Mas não há dúvida de que há um redesenhar aqui uma nova ordem da geopolítica mundial, com um reforço eventualmente, se ainda China e a Rússia estão a medir forças entre elas também de uma forma indireta, ou se não, as duas potências poderão mesmo unir-se numa frente única. Há algumas dúvidas quanto a um interesse genuíno de uma fusão numa só frente contra o Ocidente, mas poderá ser também uma frente mais diplomática do que militar e económica, porque também essas duas grandes potências também têm os seus interesses e têm as suas debilidades. Mas estamos frente a um reorganizar da política mundial. Álvaro Andrade, muito obrigado pela sua intervenção, jornalista da VOA, a darmos aqui o quadro desta tensão, de um olhar a partir dos Estados Unidos. Você, Agostinho Zacarias, a questão das consequências aqui em casa, digamos assim, continente africano e Moçambique, mas antes disto, esta questão da nova ordem mundial. Quando preparávamos o programa, discutia e apresentava algumas linhas defendidas no livro de Francis Fukuyama sobre esta questão da ideologia, do novo homem,
essa questão das ideologias, elas colocam-se neste reequilíbrio de forças antes de olharmos para as consequências. Eu perguntava quais são os elementos que vão nortear o novo equilíbrio de forças. Qual será o lugar das partes? Não, o livro do Fukuyama tem o título lá de O Fim da História, porque ele concebe a história como a luta entre a ideologia liberal e da ordem que existia nos países socialistas, nos países de orientação marxista. Então, com o fim da Guerra Fria, segundo ele, a história acabava, mas acho que é uma visão reducionista da história que o Francis Fukuyama... Neste caso concreto, eu penso que a história de relações internacionais é uma história do poder. Quem detém o poder, como deve deter o poder e como permanecer no poder. Tem de ser assim, porque é com esse poder que se defende os interesses nacionais. Acho que os países europeus e os outros desenvolvidos já entenderam isso há muito tempo. Agora, o que é triste para nós em África é que nós ainda não entendemos exatamente o que é e como ter uma política externa. Portanto, o continente como um bloco. O continente como um bloco, não só o continente, os países africanos. Por exemplo, discutimos muitas vezes a nossa política externa. Mas se a pessoa vai analisar ao fundo, chega à conclusão de que não temos política externa. Porque a política externa pressupõe a definição, em primeiro lugar, do interesse nacional. O interesse nacional não é o interesse de um partido, não é um interesse é um interesse nacional. E como tenta chegar a conclusão. Em termos continentais. Em termos de países mesmo individuais. Exato. Depois, definir dentro desse interesse nacional os objetivos que devem orientar a nossa política internacional, o que é que devemos fazer. Depois, como agir, que recursos é que temos que juntar e quais são as ações que nós temos que levar a cabo para conseguir a materialização desses interesses. Depois, as iniciativas, sendo essas iniciativas que são tomadas constantemente para o objetivo de materializar os interesses que nós temos. Se a pessoa analisa todos esses meios, chega à conclusão que nós não temos política externa, mas gerimos, de certa maneira, as relações internacionais. Vamos às reuniões internacionais, temos embaixadores, mas o que é que liga se esses embaixadores, por exemplo, não estou a falar apenas dos nossos, perguntar qual é a política, o que é que estamos a pretender alcançar e se nós decidimos abrir a embaixada num sítio tal, para que é que nos serve? É para que objetivo? Estar claro dentro deste objetivo do interesse nacional que definimos, dentro destes objetivos que definimos que os nossos patamares vão ser A, B e C. Então, muitas vezes não temos isso. Esta nova ordem internacional dá-nos uma possibilidade de refletirmos sobre isso. Quais são os nossos objetivos nacionais, quais são os objetivos do continente e tentar conjugar e cooperar com os outros membros do continente para alcançar esses objetivos. Temos estado a falhar. Mesmo dentro do continente africano, não sabemos muito bem quem são os nossos amigos que nos podem ajudar a formar estes blocos de construção que podem, chamados building blocks, que podem ajudar a conseguir estes objetivos.
Isso é que nos falta-nos. Portanto, são as questões de soluções e como estruturar o continente, como organização. Mas vamos aos impactos desta tensão concreta que se vive no leste da Europa, concretamente na Ucrânia, Rússia. Que impactos é que isto tem ao nível do continente africano e, em particular, de Moçambique? O que os países africanos perdem ou ganham? Desde a tensão em si, portanto, um desenvolvimento para um conflito militar e esta tal nova ordem internacional. Grande parte do nosso orçamento de desenvolvimento vem da União Europeia. Então, se a União Europeia e os Estados Unidos estiverem virados para uma guerra e terem que apoiar a Ucrânia, não podem se concentrar com a mesma intensidade aos nossos problemas. Portanto, ajuda o desenvolvimento vai necessariamente ter que cair, diminuir. Segundo, os recursos energéticos. Bom, se chega à conclusão de que não há gás provindo da União Soviética e que os países que são produtores terão que diversificar os seus mercados, mas em compensação esta diversificação será atingida, alcançada com uma subida de preços nos outros produtos como tal, e que poderemos sofrer na mesma. Portanto, em todos os ângulos, a situação de dependência é esta, é que nos diversos ângulos, olhando para o nosso caso de diversos ângulos, sempre saímos a perder com estas situações. E é por isso que é necessário repensar a política externa, as questões de desenvolvimento, a política de cooperação e ver como melhor extrair os benefícios nacionais. Traz aqui um aspecto importante, pode estar em causa o gás que abastece a Europa através, portanto, do trânsito que faz pela Rússia. A Rússia pode usar isto como instrumento de influência, digamos, nas relações com a Europa, portanto, com os países a quem fornece. Que ligação é que se pode estabelecer com o gás, digamos, em Cabo Delgado? Isso aqui, diversificação, digamos, de mercados. Pode haver uma deslocação, ou se não no seu todo, mas em parte, portanto, de ter como cliente ou como passagem a Rússia e termos alguns, digamos, clientes a irem buscar o gás em Cabo Delgado. O gás moçambicano pode entrar nas contas? Os países europeus acho que tentarão, por exemplo, em corrigir esta situação, investindo mais nas energias renováveis, que é o mais direto que se pode alcançar. Portanto, energia solar, eólica, outro tipo de energias que pode ter, que são renováveis. Isso vai levar um certo tempo. Portanto, enquanto isso acontece, pode haver uma necessidade de alguns países criarem as suas reservas estratégicas de gás natural, como tal, através do LNG ou LPG. Então, isso de facto pode ser benéfico para nós se os preços de gás subirem, apenas sem a subida de outros custos, como o custo de transporte, como os outros custos, outros recursos. Porque se sobem a mesma medida por causa da escassez ou de produção, porque alguns desses produtos têm que ser desviados para a Ucrânia e para aquela região, então o efeito total para nós, o efeito no fim é negativo. Exato. Não me parece ser positivo como tal. Bom, vamos à Itália, o encontro do Leonardo, 40. Leonardo, boa noite novamente. Portanto, as implicações para o continente africano, Agostinho Zacarias já coloca aqui
algumas destas implicações. Se de facto houver um conflito, o conflito demanda recursos logísticos, recursos financeiros, isto pode desviar ou reduzir a ajuda ao desenvolvimento ao continente africano. Países como o seu, Angola, Moçambique, deste lado, podem, digamos, portanto, ser vítimas de todo este processo, mas também uma deslocação em termos de busca de recursos energéticos. E aqui países como Moçambique, com o seu gás, podem entrar. Vê também, digamos, estas implicações, que outras consequências é que vê desta tensão em relação ao continente africano? Muito bem. Eu penso que neste conflito, em parte, não vejo muitas consequências negativas por parte econômica vinda da Rússia, porque a Rússia não é praticamente um ator muito importante do ponto de vista econômico, especificamente para o continente africano. Falando de Angola, Angola depende muito mais da Rússia do ponto de vista técnico, militar, do ponto de vista estratégico, não necessariamente do ponto de vista econômico. Obviamente teremos sim grandes outros impactos que poderiam, direta ou indiretamente, como disse muito bem o Dr. Zacarias, que poderiam ter um impacto direto aos países africanos. Mas, em parte, isso também nos ajudaria a criar novos mecanismos de como desenvolvermos ou criarmos novas dinâmicas a favor do nosso próprio continente, porque, como sabe-se, a África é praticamente um país, um continente muito dependente da Europa, da Ásia e etc. Obviamente, havendo um conflito concreto, um conflito real nessa zona do leste da Europa, obviamente a concentração que a Europa dá ou dava ao continente africano significativamente vai diminuindo, ok? Porque vão concentrando-se em solucionar a situação que em causa, ok? A situação em andamento. Obviamente, a própria Rússia em si, usando a questão do seu poder energético, iria criar uma espécie de desestabilização por parte da Europa. Como sabe-se que a Europa depende muito do gás russo e, usando a questão econômica, pode sim, tranquilamente, criar uma situação não muito positiva por parte da Europa. Em poucas palavras, o continente africano não teria muito a perder com este conflito por parte da Europa do Leste, até porque a Europa, não é que a Europa iria agir diretamente na Ucrânia, como explicou muito bem aqui o Dr. Luiz, porque a Ucrânia não é membro da NATO, também não é muito menos, não é membro da União Europeia, então não haveria, digamos, um impacto assim tão grande que poderia destabilizar como tal o continente africano. Só para poder fazer aqui, digamos, dar uma resposta aqui ao senhor Zacarias, não é que a África ou os países africanos não tenham uma política externa, tem sim uma política externa. Essas políticas externas precisam de serem dinamizadas, precisam de maior dinâmica, mecanismos e estratégias, de modo que tenhamos uma política externa que traga realmente resultado a favor dos países africanos. Dizer que não temos uma política externa como tal, não é, na minha opinião pessoal, também como especialista, não é tanto correto. Temos sim uma política externa nos países africanos, mas essas políticas externas precisam de serem dinamizadas, precisam de mecanismos e estratégias para que tragam resultados significativos, não simplesmente a nível dos países africanos, mas sim a nível da própria União Africana, que precisa, obviamente, de reformas para que as coisas possam funcionar do ponto de vista político-diplomático. Exato. Antes de ir ao Luiz Bernardino, só este ponto para dar espaço ao Agostinho Zacarias, esta questão da política externa, no sentido de que existe a política externa, ela precisa de ser revitalizada, precisa de ganhar algum dinamismo. Quero discutir aqui a questão que levanta o Leonardo. Não sei se há muito por discutir. Portanto, eu pergunto-me, os interesses nacionais de cada país se são conhecidos pelos seus povos.
que este é o interesse nacional primário. Pergunto se os objetivos, quando vão praticar as suas relações internacionais, são meramente conhecidos e são, pelo menos, se não for por todos, as elites que lidam com o mundo exterior, comércio, negócios estrangeiros, os veículos para a materialização desse interesse nacional, se é conhecido. Eu chego à conclusão que não é conhecido. Eu posso perguntar a um moçambicano aqui, não posso perguntar ao Boaventura, mas para não estarmos aqui a discutir diretamente, é que esses objetivos não estão claros. A pessoa mesmo de lá de fora não pode ler com tanta facilidade que o que Moçambique, por exemplo, pretende com esta medida, com aquela, ou com esses passos que deu, é isto, mas aquilo, e tem iniciativa. Pode muito bem reagir a uma determinada situação e até conseguir uma certa cooperação. Falo disto porque, por exemplo, eu hoje não sei quem são os nossos amigos, aliados, que a gente diz que para este tipo de objetivos vamos alcançar. Antes sabíamos que era com Angola, ou era com Tanzânia, ou era com não sei quantos. Mas sabíamos. Não sabemos, José Agostinho Zacarias? Temos a China, é um dos principais financiadores, sobretudo em projetos de infraestruturas. Temos o Ruanda, digamos, um dos principais parceiros de Moçambique na resolução do conflito no norte do país. Portanto, são, digamos, sujeitos identificados. Esses são os objetivos da nossa política externa que o Boaventura está, ou esse é o interesse nacional? Não, portanto, estou a indicar aqueles que, a olho nu, conseguimos perceber ou notar ou observar que são parceiros de Moçambique para determinadas agendas. A China tem um papel, digamos, hoje bastante importante na dinamização da economia, sobretudo a criação e reabilitação de infraestruturas. O Boaventura há de se lembrar que, por exemplo, há uma discussão interna aqui que não levou a nenhum consenso, por exemplo, em relação ao ponte da Catembe. Então, o endividamento em relação ao ponto de Catembe, e há uma discussão em relação às estradas circulares, etc., das outras infraestruturas que a China disponibilizou-se a financiar, mas que em termos de objetivos nacionais, e em termos de, por exemplo, isto ajuda-nos a levantar a nossa posição a nível internacional, essa discussão está ausente. A China pode disponibilizar recursos, mas objetivos que nós definimos, que este é o interesse nacional, estes são os nossos objetivos, e que para tal vamos pedir recursos à China, vamos pedir aos outros, ou vamos nos associar à Tanzânia ou aos outros, porque, por exemplo, Samora Machel dizia antigamente que quem descobriu o primeiro petróleo forma como é que se chama? Joint venture com Tanzânia, ali na bacia do Rovuma. Então isso não existe, portanto era um meio estratégico que talvez pudesse resolver alguns dos conflitos que vemos hoje, mas isso nunca foi equacionado na nossa política externa como tal, como maneira de resolver os nossos problemas internos. Então é isso que me refiro, que muitas vezes temos ações, mas que não seguem uma determinada estratégia, como o nosso amigo dizia. Não há nenhuma estratégia, que precisam de ser refinadas. Estamos a dizer exatamente a mesma coisa, só o que ele diz que existe, e eu digo que isto aqui são sintomas de não existir. Certo. Vamos ao Luís Bernardino. Luís Bernardino foi o primeiro que já começou a mencionar as consequências para o continente africano, portanto tem experiência no continente africano, esteve recentemente
aqui em Moçambique, portanto, a discutir com colegas militares e de outras forças, que quando olhamos para esta tensão, a sua influência em Moçambique, portanto, em África, mas por outro lado, esta nova ordem mundial com a China, com a Rússia, sendo o continente africano, digamos, o depósito de matérias-primas, principalmente recursos energéticos. Como é que, digamos, cozinha-se esta tensão toda com o continente africano? Ventura, todos nós desejamos que o conflito não exista e que a guerra não vá para a frente, porque senão perdemos todos como mundo. Mas, de facto, para o continente africano há que tirar desde já algumas ilações e eu iria aqui dividir em 3 grandes áreas. A primeira área é a questão da diplomacia. E esta questão da Ucrânia mostra-nos o seguinte, mostra-nos que é preciso reforçar o multilateralismo. Ou seja, é preciso reforçar as relações entre os países. É preciso que a União Africana tenha mais capacidades. É preciso que as organizações regionais africanas possam trabalhar melhor aquilo que é não só a diplomacia, a política, mas também os instrumentos para garantir maior capacidade económica e maior capacidade militar ao multilateralismo em África. Portanto, e depois, obviamente, já falámos aqui das políticas externas, obviamente têm que ser mais consolidadas, e a arquitetura de paz e segurança africana também tem que ser vitalizada, também tem que ser dinamizada. Portanto, eu diria que, numa palavra só, na área de diplomacia, há que reforçar o multilateralismo, apostar nas organizações regionais africanas, apostar na União Africana, porque é através destas cooperações, através desta cooperação reforçada, ao nível daquilo que é, nomeadamente, a questão da segurança e da questão da economia, que se podem fazer frente a determinadas crises como estas. A segunda vertente tem a ver com o desenvolvimento e, portanto, já foi dito, e eu concordo, que um conflito na Ucrânia vai diminuir aquilo que é a capacidade financeira da União Europeia, nomeadamente em financiar projetos de apoio ao desenvolvimento. E, portanto, aí haverá consequências negativas. E, portanto, é preciso também que os próprios africanos consigam encontrar fontes alternativas de financiamento dos seus próprios projetos e não ficar tão dependente daquilo que é a capacidade da União Europeia e dos outros financiadores que estão a apoiar os projetos de desenvolvimento em Angola e concretamente em Moçambique. Depois, outro aspecto que me parece importante ainda na área do desenvolvimento e que vem mostrar é que vai haver, de certeza, após a crise da Ucrânia, uma maior necessidade de diversificar para as potências globais as suas fontes de abastecimento das matérias-primas essenciais. E aí vai abrir uma oportunidade para os países africanos, o Golfo da Guiné, a questão do norte de Moçambique, associada à produção de gás, e, portanto, vamos assistir a que as potências globais vão procurar novos mercados, novas fontes de abastecimento dos considerados recursos estratégicos, minerais estratégicos, e aí vai abrir uma nova possibilidade para que os países africanos possam reforçar a sua presença no comércio global do gás, do urânio, do cobalto e do petróleo, porque se há consequência que vai haver nesta crise é um aumento do petróleo nos mercados globais e aí a África pode negociar com essa maior produção e maior acesso aos mercados globais. E depois, para terminar, a questão da segurança, a questão da defesa. Ora bem, eu já disse que é preciso reforçar a dimensão da segurança, da defesa no contexto multilateral, no contexto daquilo que é a relação entre os Estados, as alianças militares para fazer face àquilo que é a conflitualidade global e vamos também com certeza assistir àquilo que já temos vindo a assistir, que é uma maior preponderância das potências globais em África, no continente africano, jogando os jogos de influência que nós estamos habituados a ver, a China, por um lado, a Rússia, os Estados Unidos, mas eu penso que desta vez de uma forma mais intensa, no sentido de se afirmar como parceiros credíveis junto destes países. E vamos também cada vez mais assistir à presença de empresas de segurança privadas associadas aos Estados,
como já estamos a ver com a Rússia e também com a China, mas haverá com certeza um incremento destas parcerias ou destas presenças, no sentido de influenciar, no sentido de conseguir novas alianças e novas relações de poder na área da segurança. Portanto, muito resumidamente, este conflito da Ucrânia vai transportar para o continente africano desafios ao nível da diplomacia, ao nível do desenvolvimento e também ao nível da segurança e da defesa. Exato. Muito obrigado aos 4 convidados do Noite Informativa de hoje, em que estivemos a abordar tema único: a tensão na Ucrânia, a sua influência no mundo, incluindo no continente africano e em Moçambique. Agradeço pela vossa presença, Agostinho Zacarias, nosso comentador residente. Não deixo de agradecer os outros 3 intervenientes: Álvaro Andrade, jornalista da VOA nos Estados Unidos; Leonardo 40, especialista em relações internacionais, baseado na Itália; e Luís Bernardino, especialista em matéria de segurança para a África. Foi assim que fizemos em 1h30 a Noite Informativa de hoje mais cedo, porque a seguir tem o Global com Paulo Portas. Boa noite, amanhã tem mais debate e informação aqui no Noite Informativa. Até lá.